Como pensar em diversão e não pensar na Lapa? O charmoso bairro da região central do Rio é sinônimo de boemia. Mais que somente escolher entre as centenas de bares para tomar aquela cervejinha e relaxar, passear pelas ruas do bairro é viajar por toda a história que foi escrita e que ainda se escreve por entre os famosos arcos. A Lapa nem sempre teve a atmosfera glamourizada de hoje, retratada em livros com um passado entre cabarés, prostitutas, travestis, malandros, gigolôs, jogatinas. Mesmo nesses tempos mais obscuros, a Lapa parecia carregar uma atmosfera mágica, como se quisesse e precisasse ser desbravada. Personagens marcantes da cultura nacional, como Machado de Assis, Carmen Miranda, Manuel Bandeira, Jorge Amado, Silvio Santos, Lima Barreto, foram apenas alguns dos nomes ilustres que moraram no bairro. Hoje o ambiente é completamente outro. Após a revitalização entre 2012 e 2013, a Lapa ganhou outros contornos mais turistas, se tornando um ponto ainda mais cultural. Mas nenhum monumento é mais Lapa do que este. Os arcos. São 42 arcos, 270 metros de comprimento, 64 de altura. A Lapa, sem a imponência deles, definitivamente não seria a mesma. Eles que hoje são um dos principais pontos turísticos da região, começaram a ser erguidos em 1726, com um propósito que muita gente não sabe. O Rio de Janeiro mudou muito, né? E antes de passar o bondinho, você sabia que passava água ali em cima? Não sabia. Não sabia não. No Rio de Janeiro, do período colonial, a cidade tinha sérios problemas de abastecimento de água. Os arcos foram criados para levar as águas das nascentes do Rio Carioca, que nascia no Morro do Corcovado, até o centro da cidade. Essas transformações todas urbanas da cidade geram, bastante dúvida nas pessoas, porque realmente é difícil as pessoas entenderem que em 400 anos a cidade tenha se transformado tanto do jeito que se transformou. E realmente aqui, até por volta de 1600, existia uma lagoa bem grande, que era conhecida como a Lagoa do Boqueirão, onde todos os dejetos humanos eram despejados nessa lagoa. Então, aqui nem era uma área tão atrativa assim pela população. Ninguém queria morar em frente à Lagoa do Boqueirão. Posteriormente, com os sucessivos aterros que aconteceram na cidade, aí sim o bairro da Lapa começou a receber os moradores e até mesmo os visitantes. O aqueduto foi um dos principais motores para essa transformação aqui do bairro da Lapa. A construção dele começou, na verdade, a ser pensada ainda por volta de 1620. E a ideia, na verdade, era transportar a água do Rio Carioca, que era um rio que nascia no Silvestre, em Santa Teresa, e servia de abastecimento para a população. E esse rio começou a servir de abastecimento através da mão de obra indígena, que eram, na verdade, algumas tribos indígenas que moravam na área do Silvestre e vendiam essa água nas partes baixas da cidade. O problema é que isso acabou se tornando bastante difícil, esse acesso à água, Imagina você ter que comprar água todos os dias para se manter. Então isso acabava ficando muito custoso. Além disso, em 1710 e 1711, aconteceram as duas maiores invasões francesas aqui na cidade. E, claro, também, boa parte dessa mão de obra humana também foi utilizada nas guerras. Então o acesso à água começou a ser cada vez mais difícil. E a partir disso que eles começam a realmente pensar na transformação de um aqueduto, na construção de um aqueduto para transportar a água do Rio Carioca até o largo que hoje a gente conhece como o Largo da Carioca. Com a modernização do abastecimento de água, a partir de 1876, o aqueduto ganhou uma nova função, ainda mais charmosa. O Rio Carioca era um dos rios mais importantes da cidade. Por ser a principal forma de abastecimento, então muitas pessoas começaram a morar próximos aos afluentes desse rio. E além disso, existiam várias lendas indígenas, inclusive que diziam que o rio tinha poderes místicos, poderes medicinais. O problema é que também com esse uso muito recorrente da água do rio,
ele acabou deixando de fluir tão bem assim. Além disso, ele acabou sendo desviado para várias áreas da cidade, né? Como, por exemplo, ali na região do Flamengo. Então, ele acabou perdendo um pouco do seu fluxo. E com isso, o próprio aqueduto começou a perder um pouco dessa funcionalidade, dessa serventia. Então, um dos primeiros prefeitos, na verdade, a pensar a demolição total do aqueduto da Carioca foi o Pereira Passos. Durante as transformações urbanas do início do século XX, como o aqueduto já não tinha tanto essa função, ele foi uma das primeiras pessoas a pensar, vamos demolir o aqueduto. Afinal de contas, ele não funciona mais para transportar água. Até que eles dão a ideia de passar o bonde, né, que ligaria a área do centro da cidade a Santa Teresa. Então, a partir desse momento, o bondinho começa a circular sobre os arcos. E aí ele começa a ter uma nova função na cidade, como até hoje ainda tem, né? Essa Lapa multicultural mostra como uma cidade pode se transformando rápida e constantemente e ainda assim conseguir conviver em harmonia. É a mescla perfeita entre a tradição e a modernidade. E um monumento moderno, novo, que ajuda a construir a história da cidade é esse aqui, a Escadaria Selarón, que trouxe cores e mais atividade para a Lapa. A obra detalhada e trabalhosa foi um presente que a cidade recebeu das mãos do chileno Jorge Selarón. Morador da Lapa, ele era artista plástico e se dedicou a uma escadaria sem atrativos e a transformou com recursos próprios. A Escadaria Selarón ela já é um pouco mais recente e foi projeto de um artista plástico conhecido como Jorge Selarón. Ele nasceu em Valparaíso, no Chile. Aos 17 anos ele botou a mochila nas costas, como todo bom adolescente. Resolveu percorrer o mundo atrás de novas aventuras. Depois de percorrer 50 países, parou aqui no Brasil. Primeiro ele se instalou na Bahia. Meses depois ele veio para o Rio de Janeiro e se apaixonou pela cidade. Chegando aqui, ele se depara com uma escadaria simples, onde durante a Copa do Mundo os moradores pintavam como uma forma de comemoração. Isso é bastante comum até hoje, na verdade, aqui na cidade. E ele já trabalhava com mosaico. Então ele perguntou para os moradores se poderia aplicar a arte dele ali na escadaria. E assim, na Copa de 90, ele começa esse projeto. Mas como eu costumo dizer, ele se empolgou, tanto que até hoje a gente tem a escadaria, são 215 degraus, ao todo são mais de 2.000 azulejos decorativos de mais de 150 países. Então, hoje em dia, é um dos destinos também mais procurados aqui no bairro da Lapa. A escadaria, um dia sem cores, se transformou em um ícone a ponto de atrair interesse de artistas internacionais. Foi cenário de clipes, propagandas, editoriais de moda. Snoop Dogg, Gogol Bordello e U2 têm a Lapa como cenário em seus clipes. E o mundo está na Escadaria Selarón. Entre as mais de 2.000 peças que formam o seu desenho, existem azulejos de mais de 60 países, muitos deles presenteados ao artista por turistas e fãs da obra. A Lapa é apenas uma fatia do Rio de Janeiro, mas uma parte fascinante da cidade que consegue harmonizar todas as eras e períodos da história do Rio. Lá estão o primeiro poste de iluminação pública do Rio, instalado em 1905, e os novos contornos propostos por Jorge Selarón. Entre séculos, transformações políticas, sociais, de comportamento, a Lapa permanece viva e promete por muitos anos ser mais que coadjuvante, mas uma das protagonistas que ajudam a fazer do Rio de Janeiro a cidade policultural que é.